meditação. Autoconhecimento. Clareza mental. Equilíbrio emocional. Paz interior. Empoderamento. Plenitude. Alegria. Equilíbrio. Yoga para você apresenta Boas-vindas ao nosso workshop online do Caos à Calma. Meu nome é Ricardo Mitra. E eu sou Luciana Prakash.
Somos fundadores de um dos maiores portais online de autoconhecimento e bem-estar do Brasil, Yoga para Você. E é um prazer recebê-los nesse nosso primeiro dia desse workshop que a gente está tão animado de poder proporcionar para vocês, onde nós iremos mostrar como, independente do caos externo ou do caos interno, que é possível encontrar equilíbrio interior, calma interna e agir de uma forma mais coerente com os nossos princípios, com os nossos valores, cultivando assim um bem-estar. É isso aí. Aqui nós vamos desenvolver esse tão almejado bem-estar físico, emocional e mental para que a gente viva uma vida com mais plenitude, uma vida com uma sensação de mais preenchimento interno. E hoje é o primeiro dia, então é muito importante entender que isso é realmente um workshop de 4 dias. E nesse primeiro dia, a gente dividiu em etapas, em ciclos. Nesse primeiro ciclo, no primeiro dia, a gente vai reconhecer o caos. Então a gente vai entender como que esse caos externo se manifesta, como ele dialoga conosco internamente e como a gente consegue reconhecer os sinais do caos e a importância desse equilíbrio, dessa calma interna no meio dessa movimentação tão intensa. Pois é, mas é importante aqui para a gente saber com quem que a gente está interagindo aqui hoje. Então, por favor, escrevam aí no chat para a gente o nome e a cidade, o local de onde vocês estão participando desse workshop. E a gente tem aqui a Natália, de Minas Gerais. Jeusumina. De São Paulo, muito obrigada pela participação. Marli, lá de Volta Redonda. É isso aí, pessoal. Participem. Janine, falando de Floripa, Santa Catarina. Eliana, Nova Friburgo, aluna Sanga, um forte abraço. Ei, querida, obrigada pela participação. A Maíra, de Curitiba. Boas-vindas. Robson, Recife. Muito bacana. Antônia, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Antônia. E, pessoal, a gente pediu para vocês participarem aqui. Esse é um evento exclusivamente ao vivo. Então, a participação de vocês ela é muito importante. Troquem aqui nos comentários, escrevam insights, palavras, frases que fazem sentido para vocês e sintam essa troca ao vivo aqui conosco, tá bom? Agora eu peço um segundinho, a gente vai abrir uma apresentação aqui para vocês. Então, a gente vai dividir a tela. Aí. Do caos à calma, bem-estar físico e mental para uma vida plena. O primeiro ponto que a gente quer trabalhar com vocês é a importância de reconhecer o caos. Isso é importante a gente entender. Deixa eu voltar aqui para a tela, só um segundinho. Aí. É importante a gente entender o caos dentro da nossa vida e o caos externo para que a gente consiga, de fato, agir e se movimentar. Então, não adianta a gente falar de caos se a gente não sente, não acha que nós estamos inseridos no caos. E aí vem a importância da gente entender que o mundo atual nos leva ao caos. Isso é, essa nossa sociedade, nosso mundo moderno, acelerado, corrido, onde tudo está hiperconectado. O normal é a correria. Isso nos leva a muito estresse. É muito comum nós encontrarmos com as pessoas, com amigos, familiares, e aquele famoso como você está? Está tudo bem? Como você se sente? As pessoas já respondem no automático. Ah, está na correria. A correria virou o novo normal. Mas esse ritmo acelerado de viver a vida nos leva a níveis muito intensos de estresse, nos gera uma ansiedade crônica, o que prejudica intensamente a nossa estrutura. Essa hiperconectividade, estão todos grudados na tela do celular ou na tela do tablet, no computador. Claro que a gente fala ao uso consciente, positivo desses recursos. Aqui nós estamos numa aula online, você está olhando para uma tela, mas é algo que pode te trazer grandes frutos no futuro, algo que te leva para o caminho do bem-estar, do equilíbrio, do autoconhecimento. Agora, quanto tempo a gente perde
nessa divagação das mídias sociais. E quanto mais tempo, às vezes, a gente fica imerso nessa conexão com o celular, com a tela, a gente se dispersa das pessoas ao nosso redor, do convívio social, que é tão importante. A pressão no trabalho, as demandas familiares, são questões da vida moderna que parece que nós estamos mais conectados, mas essa conexão constante de mensagens no WhatsApp, de pressão no grupo da família, nos aumenta uma cobrança interna, nos aumenta uma expectativa de conexão que muitas vezes não acontece. E a gente acaba passando por uma movimentação interna caótica. Então, é importante entender que sim, o mundo atual tem cada vez mais, com seus recursos tecnológicos, nos levado para esse caos. Como o nosso estilo de vida pode contribuir para esse caos? Quais as características desse nosso modo de viver que intensifica o caos? E aqui é importante entender que quando a gente fala caos, a gente está associando a esse caos externo, que produz um caos interno, que muitas vezes é refletido com estresse, com ansiedade. E a gente vai explorar um pouco mais esses reconhecimentos desses pontos e o aprofundamento desses sintomas na nossa vida. Então vamos dar uma olhada o que pode estar presente na sua vida, na vida da grande maioria, que intensifica esse caos. Imediatismo e conectividade constante. Isso é, as pessoas mandam mensagem no seu celular. Se você deixa de mandar uma resposta dentro de 1 hora, as pessoas já estão te cobrando que você não respondeu. Se você não manda uma mensagem, às vezes, no mesmo dia, as pessoas já estão achando que tem uma coisa errada. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes demora um dia. Quem está mais próximo sabe, às vezes, alguns dias para responder. E eu tento me observar para não entrar nesse imediatismo. Porque essa não é uma relação natural para o ser humano. A gente tem confundido o que é normal e o que é natural. Então, esse natural era nós encontrarmos com as pessoas. E isso demora um pouco, leva uma demanda. Veio o telefone, e o telefone ainda aproximou um pouco mais, acelerou um pouco mais essa relação. E agora, com a época do dispositivo móvel, do celular, está tudo muito acelerado. Grupos, mensagens no WhatsApp, ver se visualizou, não respondeu. Isso tudo gera muita cobrança. Transição para o trabalho mental. Outra característica desse nosso tempo moderno. Isso é, antigamente a gente tinha um trabalho braçal, o trabalho físico, e era um distanciamento para a demanda mental e emocional. Hoje em dia as pessoas trabalham muitas vezes conectadas no celular, conectadas no computador, e elas não percebem uma distinção entre estar sentado trabalhando e o estar sentado na sua casa, seja comendo, seja conversando com alguém, seja no sofá assistindo para o seu corpo, para a sua estrutura, é a mesma posição. Tudo acontece dentro da nossa mente. Então, você está trabalhando, às vezes até agora no home office, em casa, e você volta para casa que você não saiu e continua a sua mente processando. Então você fechou o computador, vai conversar com a sua esposa e de repente ainda está essa demanda intensa interna de trabalho, de pressão, de deadline, de prazo. Não há uma ruptura entre esses sistemas. Ainda que você esteja no trabalho fora de casa, o seu corpo ele está ali, na postura sentada, um processo mental muito intenso. Isso tende a intensificar bastante esses níveis de estresse. A gente não tem uma barreira muito clara entre o que é mental e o que é físico quando a gente fala de trabalho. Há também uma pressão por produtividade. Isso é, seja no home office, seja no trabalho externo. Essa pressão do trabalho para você produzir, e o ser humano entendido mais como uma peça dentro de um maquinário de produção, isso gera uma pressão interna muito grande. Então eu saio do trabalho, venho encontrar minha esposa e continuo sobre esse estresse, continuo sobre essa pressão interna. Então eu desconto nela. Ou no nosso caso aqui em casa, os meus filhos, no Mateus de 2 anos, na Sofia de 5 anos, porque eu não consigo perceber essa
divisão entre o ambiente de trabalho, a pressão que aquilo gera na minha estrutura e quando eu não estou trabalhando. Outra causa, mudanças sociais e isolamento. Isso é, a gente tem cada vez mais vivido um individualismo. A gente tem cada vez mais conectado com as nossas demandas, com o nosso dispositivo. Isso daí tem criado um isolamento muito forte. A gente tem a sensação de estar conectado. Eu estou aqui com o meu aparelho celular. Só que eu saio do meu prédio, do meu apartamento, o vizinho também está com o celular dele. E aí, de repente, as pessoas entram no elevador, cada uma pega o seu celular. Não tem mais um bom dia, boa tarde, como você vai? As pessoas estão cada vez mais se isolando. Não conhecem os seus vizinhos, não conhecem os moradores da rua. E cada vez mais a gente para no trânsito, olha para o lado, todos os carros, no celular. Então é uma aparente conexão, mas que causa um distanciamento. Esse distanciamento, desculpe, vai criando também uma barreira nas tradições culturais, nas redes de apoio. Antes, você tinha um vizinho que ia lá te emprestar um pouco de café, um açúcar, um familiar que estava mais próximo, talvez os filhos desse familiar juntos com seus filhos. E esse distanciamento que a sociedade moderna, que essa nossa vida tem gerado, causa esse distanciamento nas relações próximas. Então é importante entender que nós fazemos parte desse contexto, que a nossa consciência, a nossa participação pode fazer toda a diferença. Eu estou falando muito esse exemplo da televisão, do tablet, do celular. Muitos de vocês têm Facebook, têm Instagram, eu acredito que a grande maioria. E às vezes a gente para olhar o Instagram, para olhar o Facebook, e o que a gente vê? Pessoas sempre sorrindo, viagens muito prazerosas, muito bonitas, lugares paradisíacos, as pessoas conquistando algo, seja a nível de trabalho, seja a nível familiar. Mas a gente não vê as derrotas, a gente não vê as dificuldades, a gente não vê o que foi construído para chegar até ali. E fica aparentando uma vida de ilusões, uma vida de aparência. O nosso trabalho mesmo. Eu e a Lu somos professores de yoga, de meditação, de técnicas que nos conduzem ao autoconhecimento, ao bem-estar. Quando você procura no Google, no Instagram, no Facebook, yoga, meditação, a sua busca vai te mostrar pessoas sempre esbeltas, lindas, praticando posturas malabarísticas em lugares maravilhosos, sempre sorridentes. E essa não é a realidade. A gente tem alunos de diferentes idades, diferentes corpos, diferentes mentes, e a gente continua praticando quando está tudo caótico, quando a situação está difícil. Então, a forma de ser apresentado um conhecimento milenar, que pode ajudar qualquer tipo de pessoa, também é mascarada pela ilusão do Instagram e do Facebook. E isso cria na gente uma expectativa que muitas vezes não é alcançada no nível interno. Expectativa é proporcional à frustração. Quanto mais a gente vê só exemplos perfeitos, aquela propaganda antiga de margarina, mais aquilo ali cria internamente um distanciamento da vida real, do que nós estamos vivendo. Isso tudo são fatores desse nosso estilo de vida moderno que geram mais caos. Porque quando está tudo funcionando na ordem do mediano, do normal, está tudo bem. Mas quando acontece um evento caótico, um evento que sacode as estruturas, cada um desses elementos, ou apenas um deles, pode sacudir a nossa estrutura e fazer uma completa perda de equilíbrio. Estilo de vida sedentário. Veja bem, há um tempo atrás, nós não entendíamos que era importante o cultivo da saúde física. Hoje em dia a gente já tem mais consciência que é importante cuidar do nosso corpo, desse bem-estar físico. Mas ainda está muito distante dessa realidade o bem-estar mental, o bem-estar emocional e essa visão integral. Ainda que nós estejamos conscientes disso, muitos de nós têm deixado para a última parte daquela lista de afazeres o autocuidado.
Cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar das minhas emoções, cuidar de mim. Então nós temos cada vez mais vivido uma vida sedentária. Isso é, tem pessoas com 40 anos que estão vivendo uma vida sedentária como se fosse alguém de 80 anos. O sedentarismo antigamente era colocado para lá para a melhor idade, 70, 80. Hoje em dia tem pessoas de 35, 40, 45 com uma vida totalmente sedentária. E algumas pessoas, a gente tem alguns alunos que podem comprovar isso, com 65, 70, 75, cultivando uma vida fundamentada no bem-estar, na manutenção da estrutura física, mental, emocional. Então não é necessariamente uma questão de idade, é uma questão de modo de enxergar, de perceber a vida, de se enxergar, de se cuidar. Esse modo de viver sedentário facilita a instalação do estresse, da ansiedade. Esse modo de viver contemporâneo da sociedade atual cada vez mais intensifica esse distanciamento da nossa realidade interna, de calma, de equilíbrio. Um espaço aqui dentro onde nós podemos encontrar paz, independente do caos externo. É isso aí. E, por fins didáticos, nós escolhemos aqui 3 pontos para trabalhar esse tema do caos à calma. Nós escolhemos o estresse, a ansiedade e a agitação mental. Eu vou falar um pouquinho de todos eles. Bom, o estresse, para início de conversa. O estresse crônico já é considerado um dos maiores males do século. Então, pensa a dimensão disso e os efeitos nocivos disso, né? Como a gente já sabe, na nossa saúde física, emocional e mental. Aqui no Brasil, e eu até acredito que em estatísticas mundiais, é muito difícil a gente quantificar a ocorrência do estresse. Por quê? Porque na maior parte das vezes, quando a gente fala de estresse, a gente está falando também de ansiedade, então os números se confundem ou eles saem mais em uma estatística, por exemplo, na estatística da ansiedade, do que no estresse, então não é um número exatamente confiável. E um fator mais preponderante do que esse é o fato de que o estresse está por trás de muitas doenças, tá? É possível quantificar o aumento dessas doenças, vamos supor, problemas cardíacos. Então, atualmente, mais pessoas morrem de problemas cardíacos do que antigamente. Só que muitos desses problemas cardíacos, ou mortes por ataque cardíaco, por exemplo, são causados por estresse. Mas esse número não vai entrar na estatística do estresse, e sim do aumento de mortes por ataque cardíaco. Então, é muito difícil ter um número que seja exatamente correto, acertado, assim, em relação ao estresse. Mas se a gente vai diminuindo, afunilando, a gente consegue alguns números que já são, por si só, assustadores. Então, eu separei aqui para vocês alguns dados sobre a síndrome de burnout. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se a gente tivesse um nome em português equivalente, seria algo do tipo assim, síndrome do esgotamento completo, do esgotamento total. É um estado ou uma síndrome que leva à falta completa de energia, de condições, vontade de viver, de tamanho o esgotamento, tamanho o estresse. Na maior parte das vezes, principalmente em termos de estatística, a síndrome de burnout, ela é ligada a questões de trabalho, tá? Mas a gente sabe muito bem que não é uma questão somente de pessoas que estão ali num contexto profissional de trabalho. Por exemplo, existem milhares e milhares de mães com crianças pequenas, como é o meu caso, por exemplo. Eu não tenho a síndrome de burnout, mas eu vivo cansada, e tem várias que eu sei
que estão passando por essa síndrome. Da mesma forma, pessoas que não estão inseridas exatamente no mercado de trabalho, mas que cuidam de outras pessoas, não só crianças, mas às vezes um parente mais velho, um amigo, alguma coisa assim, e estão vivenciando os efeitos da síndrome de burnout. Mas, em geral, os números relacionados a essa síndrome são relacionadas também ao trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente pensar só em termos de pessoas inseridas no mercado de trabalho, em 2022, aqui no Brasil, 30% dos trabalhadores brasileiros foram diagnosticados com síndrome de burnout. Isso coloca o Brasil em segundo lugar no ranking mundial. A gente fica atrás apenas do Japão, que, pasmem, tem 70% dos seus trabalhadores com síndrome de burnout. Imagina o impacto disso para a vida familiar, para a vida social, para a vida financeira e até mesmo para a vida econômica do país. Isso tem um impacto muito grande, né? É um número realmente muito alto. E se a gente fosse incluir nesses números pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho, mas estão passando por situações de síndrome de burnout, esse número seria provavelmente muito maior ainda, certo? O segundo ponto, a ansiedade. A ansiedade, assim como o estresse, ela pode se manifestar de diversas maneiras e, inclusive, em diversas doenças diferentes, tá? Mas ela se manifesta como preocupações excessivas, dificuldade de concentração e foco, insônia, irritabilidade, e isso prejudica a qualidade da vida, né? E até dos relacionamentos e da capacidade de desfrutar dos momentos de lazer, que muitas vezes seria o que faria um contrapeso a todo o estresse e a ansiedade. Mas a gente está lá num momento de lazer e a ansiedade continua acontecendo aqui dentro e a gente não consegue nem descansar nos momentos que eram para que a gente descansasse, seja física ou emocionalmente. E o Brasil tem o maior índice de incidência de ansiedade no mundo. Nós somos o país com o maior número de diagnósticos de ansiedade patológica. 10% da nossa população já foi diagnosticada em algum momento com algum transtorno de ansiedade. E aí, por que eu usei duas palavras importantes aqui, patológico e transtorno? Porque todos nós sentimos ansiedade, tá? É intrínseco à condição humana sentir ansiedade e, inclusive, ansiedade e estresse são ferramentas de sobrevivência. Então, elas em algum momento são importantes, tá? Por exemplo, eu preciso de um certo grau de ansiedade para vir aqui dar essa aula. Como eu sinto essa ansiedade, eu preciso me preparar, eu preciso ler, eu preciso estudar, preparar meu material para me apresentar bem ou melhor e não me sentir tão ansiosa assim. Se eu vier para cá dar essa aula sem nenhum preparo, eu vou ficar muito mais ansiosa. Então, a ansiedade tem um papel fundamental no nosso dia a dia. O problema é quando ela se torna crônica. E então, quando ela se torna crônica, ou seja, ela é repetida todos os dias por um longo período de tempo, ou quando em função dessa ansiedade, a gente cria formas de tentar evitar essa ansiedade e isso se torna toque, né? Então, por exemplo, eu sei que deixa eu pensar aqui um exemplo. Eu sei que quando eu vou dar aula, eu fico ansiosa. Então, além de preparar o meu material, eu vou ter que passar ali na porta e dar 3 toquinhos. Eu vou ter que pentear o cabelo de um jeito. E sabe essas coisas que a gente faz? E aí tenta controlar toda a situação para nada sair do controle, para que aconteça tudo certinho. Ou então a gente passa a criar estratégias para não ter que passar por aquela situação. Então, não, Mitra, eu não vou dar aula, você que vai dar aula sozinho, porque eu não quero passar por isso. Ou criando formas de evitar lidar com o estresse.
E aí a gente deixa de fazer coisas importantes na vida. Então é assim que ela se torna crônica e patológica, tá? No mais, é uma ansiedade natural que todos nós sentimos. E aí, pensando nessa ansiedade que todos nós podemos naturalmente sentir sem que ela seja patológica, 30% da população brasileira se reconhece como sendo pessoas ansiosas. 30%. Então, 30% da população inteira se percebe com uma ansiedade grande em algum momento da vida. E isso, obviamente, tem consequências graves, certo? Por isso que é importante a gente aprender a reconhecer. E aí, o último ponto sobre a agitação mental. Tudo isso que o Mitra falou, né, desse mundo atual em que a gente vive, tudo isso só fomenta essa agitação mental. A gente vive correndo de um lado para o outro, a mente está a 1000 por hora, a gente não consegue se desvencilhar, se desligar das preocupações, das coisas, dos prazos, né, de tudo que a gente tem que cumprir, dos horários. Para mim, a questão dos horários é enlouquecedora, é horário demais, não pode atrasar para isso, não pode atrasar para aquilo. Isso me gera agitação mental, eu sinto ansiedade muitas vezes por causa disso. Então, isso leva a um esgotamento mental. Quem aqui nunca se viu nessas situações? Se você já se viu em situações assim, onde, por exemplo, você está pensando em uma coisa, mas a mente está tão acelerada, você está fazendo uma coisa, mas a mente está tão acelerada que você está pensando em outra. Às vezes acontece até assim, a gente pensa numa frase que vai falar, só fala o final dela, o início dela pulou, porque a mente está extremamente acelerada, né? Então, escreve aí no chat, se você já se viu em situações assim, onde você consegue identificar que a mente estava extremamente acelerada, né? Escreve aí no chat, por favor, para a gente não se sentir sozinha aqui nessa jornada. Eliana falou eu. É impressionante como que a gente muitas vezes dá um passo a mais internamente sem perceber, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava jogando futebol com a mente extremamente acelerada e eu estava vendo a bola sair para fora, ela ia para o lateral, eu ia ter que botar ela em cima da linha e bater o lateral. Antes dela sair do campo, eu já peguei ela na mão para bater o lateral. Aí o juiz parou a partida e deu mão na bola. Eu já estava pensando em pegar a bola, bater o lateral e sair. A bola tinha que ter saído primeiro do campo. É desse tipo, né? Bom, então tô vendo muita gente aqui, ó. Laura Fonseca falou eu. Vanessa Silva, eu. Marisa Alonso, direto, ou seja, eu. Muito bacana, obrigada, gente, pela participação. E é isso mesmo, todos nós passamos por momentos assim, mas é importante a gente conseguir reconhecer que está passando, né? Conseguir reconhecer que ou está passando ou já passou, para que a gente tome as decisões mais assertivas. E até porque os efeitos disso tudo a longo prazo na nossa vida são catastróficos, tá? Dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos mostram que os transtornos mentais, e aí por transtornos mentais eu estou juntando tudo aqui com outras coisas também. Então tem estresse, ansiedade e agitação mental que levam a diferentes tipos de transtornos mentais. Então, transtornos mentais são a principal causa de afastamento do trabalho no mundo todo. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é o que mais causa afastamento. Algo muito grave e que tem que ser olhado. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2022, cerca de 179 mil pessoas foram afastadas pelo INSS por questões de saúde mental, por problemas mentais. Isso é muito alto. E a tendência é que de lá para cá isso tenha aumentado muito mais. O que a gente tem escutado, tanto no meio do yoga quanto no meio médico, é de um aumento cada vez maior na incidência de problemas relacionados à saúde mental. Ou seja, a gente tem que cuidar disso logo. E tem um outro dado assustador.
Pessoas com problemas de saúde mental morrem de 10 a 20 anos mais cedo que as pessoas, do que a população em geral. Pessoas que não têm nenhum tipo de problema relacionado à saúde mental. É um número muito alto. A gente precisa cuidar. E, pessoal, como que a gente pode perceber no nosso sistema o estresse, a ansiedade atuando? E por que a Lu deu essa ênfase nos dados do estresse, nos dados da ansiedade? E ela falando isso de uma forma crônica, entendendo isso no mundo, entendendo isso no Brasil. Há uma relação direta com o nosso sistema nervoso autônomo simpático. Isso é, quando a gente tem esse estado de estresse e ansiedade crônicos, o nosso sistema nervoso simpático fica ativo cronicamente o tempo todo. E isso é muito maléfico para o nosso sistema corpo, mente, emoções, para a nossa estrutura em si. Isso é, a gente entra num modo ancestral de fuga ou luta. Hoje em dia também é entendido fuga ou luta ou paralisia. Isso é, muito antigamente, os nossos ancestrais, quando viam um tigre dente de sabre, um animal, algo que pudesse tirar a sua vida, ele entrava nesse modo de sobrevivência. Ele tinha que lutar com aquela fera, ou ele ia correr, ou ele ia fingir de morto, ficar quietinho ali, para tentar fazer o quê? A manutenção da vida. Então é um sistema de autorregulação que visa sustentar a vida, manter a vida. E isso é muito importante porque ele reconhece as ameaças e o que pode retirar da vida. Porém, o nosso sistema reptiliano mais antigo do cérebro continua nesse modo, nesse sistema. E a gente tem uma parte mais moderna, o córtex pré-frontal, que evoluiu, mas não conseguiu acompanhar todo esse processo. Então, hoje em dia, a gente não reconhece o que é um obstáculo que vai tirar a minha vida e o que é algo natural. Se a gente mantém o sistema nervoso autônomo o tempo inteiro ativo, tudo vira um campo de batalha. Então, a gente ativa esse sistema modo luta ou fuga para qualquer situação. Eu não sei o que é um copo d'água, o que é uma tempestade. E acaba que eu reajo a tudo e a todos como se minha vida dependesse disso. Eu estou lutando. Então, qualquer coisinha que acontece, uma coisa pequena, uma coisa simples, eu já estou tendo uma reação muito maior do que aquela situação me pediria. Eu já estou gritando, eu já estou esbravejando. E isso prejudica o meu corpo com a liberação de adrenalina, cortisol. Prejudica os meus relacionamentos com as pessoas próximas. Prejudica o meu trabalho. Então é importante buscar o equilíbrio nas minhas relações internas comigo mesmo e à minha volta. Entender que essa busca da calma está dentro de mim, que o equilíbrio está dentro de nós. Essa é uma informação que eu não tenho certeza se ela é tão positiva ou negativa assim, mas é um ponto importante. A gente não pode colocar toda a culpa do estresse, da ansiedade, da agitação mental ou de problemas de saúde mental na vida moderna. Como o Mitra começou aqui a explicar, isso tem ligações ainda com os nossos ancestrais, né? Isso tem a ver com um sistema que nós herdamos lá dos nossos parentes mais distantes, que não foi capaz de se adaptar à realidade atual. No fundo, nós estamos aqui hoje buscando felicidade, tá? Só que a nossa espécie não evoluiu porque ela está buscando felicidade, harmonia, ou espiritualização. A gente está aqui hoje buscando isso, mas a gente chegou até aqui, a gente chegou, né, a essa espécie humana tá aqui até hoje, não foi por causa dessa busca, foi simplesmente pela reprodução. O que fez a nossa espécie evoluir foi a reprodução, foi a habilidade que os nossos ancestrais desenvolveram de manter a reprodução, de garantir a reprodução acontecendo, e isso, lógico, leva à sobrevivência e perpetuação
da espécie. Então, todas as ferramentas mentais que nós herdamos, mentais e fisiológicas, na verdade, que nós herdamos lá da Lucy, a nossa parente distante e nem tão distante assim, todas essas ferramentas que nós herdamos dos nossos ancestrais, elas falam ou elas se desenvolveram única e exclusivamente com o objetivo de reproduzir e manter a perpetuação da espécie, tá? Só que a gente quer muito mais coisas hoje em dia. A gente não quer mais só reproduzir. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos ser mais espiritualizados. A gente também quer o carro do ano, a gente quer viajar para as Maldivas igual as celebridades viajam, a gente quer, que mais que a gente quer? Ser reconhecido na profissão, a gente quer um tanto de curtida no nosso Instagram, porque assim a gente se sente amado, reconhecido, enfim, a gente quer muito mais coisas do que só reproduzir, mas a gente está buscando essas outras coisas com as velhas e enferrujadas ferramentas que nós herdamos dos nossos ancestrais. Por exemplo, os nossos ancestrais desenvolveram a ferramenta da memória e esse sistema aí de fuga ou luta. Então, por exemplo, esses ancestrais entenderam que lá do outro lado do rio, tem leão. Se eu atravessar o rio, eu vou morrer, eu vou ter que ou lutar ou correr desses leões. No rio tem crocodilo, então eu tenho que arrumar uma outra forma de passar por esse rio para chegar do outro lado. E talvez seja melhor nem ir do outro lado do rio, porque lá tem leão, eu vou morrer ou ter que lutar. Tá? E eles também aprenderam e desenvolveram a memória com relação a isso, a escolher essa fruta aqui, eu comi, não passei mal, não morri, então essa pode. Essa não pode, essa enche a boca de espinho, então essa aqui não é comestível. Essa raiz me dá energia, essa outra aqui me faz vomitar. E, enfim, coisas desse tipo. E o sistema dos nossos ancestrais, então, aprendeu a registrar isso e a entender medo, gosto e aversão, prazer e dor, né? E assim eles foram se mantendo aí vivos. E as fêmeas daquele grupo lá, dos nossos familiares antigos, elas aprenderam a observar que aquele macho mais forte é capaz de proteger melhor os meus filhos, meus filhotes. Então, eu vou acasalar com ele, porque ele vai garantir a vida dos meus filhos. Meus filhos não vão ser mortos por aqueles leões, porque esse macho forte vai proteger. Os machos, por sua vez, observavam aquelas fêmeas que tinham um filho ou um filhote e logo depois estavam prontas para ter mais um. E assim eles foram fazendo escolhas, o sistema foi todo se evoluindo, se desenvolvendo por causa dessa história da reprodução e não exatamente de qualquer outro desejo mais sutil ou mais aprofundado, como são os nossos atualmente. E é aí que a coisa toda se complica, porque a gente fica tentando resolver as nossas questões atuais com as ferramentas antigas. O cérebro límbico, ele não acompanhou essa evolução. Então, nós não temos exatamente ferramentas para lidar com todas as adversidades que a gente lida hoje no dia a dia. Os riscos maiores lá de antigamente eram única e exclusivamente ligados à morte, né? Eram riscos físicos. Hoje em dia, a gente sabe muito bem que não é assim. A gente corre muito mais riscos e a maior parte deles são psicológicos, né? Que são coisas criadas pela mente. O risco nem existe exatamente, mas a gente cria ele na mente. Então, e a gente fica usando o corpo, né? O sistema todo utiliza as mesmas ferramentas para lidar com tudo isso. Então, essas ferramentas não acolhem, não abraçam
à nossa realidade, e o que acontece é que a gente fica aí, perdido. Eu gosto de falar que a gente fica correndo atrás do próprio rabo, né? Correndo, eu nem sei de quê. Correndo, muitas vezes eu nem sei direito para onde, porque nem era isso exatamente que eu queria, eu nem sei para onde que eu tô indo, mas a gente corre, ou luta, briga, tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, mas parece que o efeito é sempre contrário, né? Isso porque estamos buscando mais que a reprodução, a gente está buscando nas entrelinhas, o que a gente está buscando é felicidade e preenchimento, mas com essas ferramentas antiquadas, digamos assim, tá? E nesses momentos de caos da vida, que parecem que são cada vez mais, mais prevalentes assim na nossa vida, a vida parece que está cada vez mais caótica e por mais tempo, mas nesses momentos o que fica muito aguçado em nós é justamente o sistema de luta ou fuga. Tudo parece contra mim, eu tenho sempre que agir de alguma maneira para lutar ou correr, esse sistema de sobrevivência fica aguçado. E é nele que a gente toma as decisões mais equivocadas, mais precipitadas. Muitas vezes elas são acertadas. Quando o risco, o perigo é real, essa ferramenta funciona. Mas quando ele não é, ela não funciona. Invariavelmente ela dá errado, tá? E um dos meus professores lá da Harvard Medical School, ele é professor de transpessoalidade, na verdade é psicologia transpessoal. E ele chama Ronald Siegel, Dr. Ronald Siegel. E ele explica que nos momentos em que a gente está assim, nesse modo de sobrevivência, nós somos tomados por um estado de referência que é chamado de foco narrativo. O que é esse foco narrativo? São aqueles momentos em que a gente está autocentrado, tudo é sobre nós, contra nós, a gente conversa com a gente mesmo sobre a gente mesmo, a gente conversa com os outros sobre nós mesmos, é como se tivesse tudo girando ao nosso redor. E é nesse estado que a gente perpetua hábitos, que a gente perpetua crenças limitantes, traços da nossa personalidade, ou seja, traços do ego, tudo isso se fortalece. E a gente nesses momentos, né, nesse estado de referência de foco narrativo, a gente fica cada vez mais dissociado da realidade. Porque não é a realidade. A gente não está narrando ou compartilhando e contando e vivenciando o que está acontecendo de fato, e sim o que a minha mente acha que está acontecendo. Então, tudo que está acontecendo vai vir com as lentes da nossa mente. Tudo baseado na educação que a gente teve, nas crenças que a gente tem, nas experiências anteriores, passadas. Então, pode ser que seja tudo altamente deturpado, porque o meu olhar está embaçado, a minha forma de ver tudo isso está extremamente equivocada. Nesse estado de referência de foco narrativo, o estado de consciência é o estado dual. O que significa esse estado dual? É um estado onde eu me reconheço como um ser separado. Eu sou eu, ele é ele, você é você. Deus é um ser totalmente inatingível, inalcançável, que está lá no céu ou sei lá onde, e está lá cuidando da vida dele. Nós estamos aqui na Terra, no purgatório, vivendo aí abandonados, sozinhos, lutando na vida. Isso traz uma sensação de mais caos na vida, uma sensação de isolamento, de que estamos realmente sozinhos. E isso só aumenta o estresse, a ansiedade e a agitação mental. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando desse primeiro dia do workshop? Eu sei que algumas pessoas chegaram um pouquinho depois, outras estão aqui com a gente desde o início. Se está fazendo sentido para você, escreve nos comentários sentido.
Se todo esse caos ainda está um pouco confuso, escreve caos. E eu tenho certeza que ao longo dessa aula e desses dias, você vai sentir uma esperança de calma e tranquilidade aí no meio. Participe, escreve aí nos comentários, que isso é muito importante. A Lu falou muito bem, e a gente tem falado sobre reconhecer a vida, o externo, a sociedade, essa herança genética instaurando, nos levando a essa agitação que leva à ansiedade, estresse. Mas sem a autoobservação, nós não conseguimos detectar esses sinais do estresse, da ansiedade, do caos na nossa vida. Portanto, autoobservação, a gente fala muito isso, autoobservação é um caminho para o autoconhecimento. É uma pedra fundamental. Então é importante que nós saibamos como observar nossa mente, nosso corpo, nosso emocional, a nossa vida como um todo, para reconhecer que nós estamos inseridos nesse estado mais caótico. E aqui eu vou falar alguns desses sinais do caos na vida. Talvez um deles seja o que você já vivenciou. Talvez outro seja o que você está vivenciando. Talvez algum outro seja um que, talvez em algum momento da vida, você vai vivenciar. E o que a gente está propondo aqui não é exterminar, acabar com o caos. A gente está mostrando que faz parte a ansiedade, o estresse. Agora, nós podemos gerenciar esse estresse, essa ansiedade, administrar para a nossa estrutura ficar mais equilibrada, para conseguir acessar esse espaço interno de calma, tranquilidade, bem-estar que existe dentro de nós. Então, eu vou mostrar alguma lista aqui para vocês, para exemplificar. Quais os sinais do caos em nossa vida? Pode ser uma sensação de perda de controle. Isso é, esse primeiro ponto, ele é muito importante, porque a gente pode reconhecer que algo não está totalmente alinhado quando a gente quer ter o controle de tudo, das pessoas ao nosso redor, das situações, dos acontecimentos. Nós fazemos parte da vida. A gente enxerga só a pontinha do iceberg. A gente não sabe o que o outro está passando no relacionamento. A gente vê só o externo, só a superfície. Internamente, somente o outro tem aquela vivência. Então não tem como a gente controlar. Tem como a gente coexistir, conviver. E essa é uma realidade não só do relacionamento, mas da nossa relação com o todo, com a vida. Quando você se sentir, ou já tiver sentido, querendo controlar tudo, saiba que algo pode ser ajustado internamente, que algo pode ser liberado para te dar um espaço mental, um espaço emocional. Outro sinal que a gente pode reconhecer, falta de foco, uma falta de concentração. Isso é, são tantas informações, tantas aparentes conexões que a gente perde a consciência do que realmente é importante, do que a gente realmente tem que fazer naquele momento. Isso pode acontecer de uma forma natural quando nós estamos cansados, quando a nossa estrutura está um pouquinho sobrecarregada, no fim do dia ou de uma jornada mais intensa. Mas quando você percebe isso de modo constante, crônico, aí é um ponto importante a ser observado. Eu pego o dispositivo móvel, pego o celular, vou mandar uma mensagem para a Lu. Amor, estou chegando em casa. Aí eu pego o celular, o que eu pego ele eu já esqueço que eu mandar mensagem para ela. Já mando uma mensagem para minha mãe, tá tudo bem com você? Já dou uma olhada na página de notícias, vejo o que está acontecendo. E aí guardo o celular e esqueço que eu ia mandar uma mensagem para ela. E depois passa um tempo e eu lembro, nossa, eu não mandei mensagem para ela. Isso, uma vez ou outra, ainda vai. Mas quando acontece de modo constante, há necessidade dessa autoanálise, dessa autoobservação. Será que tem alguma coisa que não está fazendo sentido, interna ou externamente? Estresse crônico, como a gente falou. Estresse, ansiedade, fazem parte em alguns momentos. Mas quando eles estão crônicos em nossa vida, é um sinal desse caos que está sendo instaurado, de uma movimentação de desequilíbrio na nossa estrutura. Problemas de relacionamento. Como a gente tem falado, o estresse, a ansiedade, toda essa movimentação desarmônica da nossa estrutura vai refletir não apenas na nossa relação com o sono, com a capacidade de descontrair, com a capacidade de dormir, de entrar em contato com o nosso espaço interno sacro de calma,
mas nas pessoas que fazem parte do nosso viver. Problemas de exaustão física e mental. De vez em quando, natural. Agora, constantemente, essa exaustão física e mental é um sinal. Negligência de autocuidado. A nossa estrutura, ela, de uma certa forma, espera uma manutenção. Quando, na nossa lista de afazeres, o autocuidado está em último lugar, há uma necessidade de rever. O que me trouxe até esse momento da minha vida, que as coisas estão mais ou menos, ou estão normais, não necessariamente é o que vai me levar para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos continuar bem. Então a gente tem que rever o autocuidado não como uma peça possível, como algo que pode vir a acontecer, mas como algo essencial. Não apenas para melhorar uma situação atual, mas para pensar nos próximos passos. Como eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Autocuidado como algo essencial nesse momento. Ansiedade e preocupação constantes. Isso é, ansiedade, pensando no que ainda está por vir, preocupação. Um anda muito junto com o outro. Quanto mais preocupado eu estou, mais a minha mente está no futuro, com algo que ainda vai acontecer, se é que vai acontecer. E isso gera ansiedade, crise de ansiedade, falta de conexão com a vida, que isso acontece no momento presente. E por último, sentimentos de insatisfação. No yoga a gente tem um termo que se chama santoshi, que se traduz como contentamento. Reconhecer a beleza da vida nesse momento. Reconhecer as coisas que eu tenho, que eu possuo e que eu usufruo. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma casa com teto, eu tenho uma cama quente, eu tenho água que sai da torneira, da pia. E muitas vezes a gente dá foco para o que falta, para o que eu gostaria de ter e não tenho, para as dificuldades que fazem parte da vida e que estão nesse momento também coexistindo com aquilo que me satisfaz, com aquilo que me agrada. Mas como a Lu muito bem falou, se a minha mente está programada a enxergar uma determinada lente que só enxerga a falta, eu não vou reconhecer aquilo que eu tenho. Eu não vou reconhecer aquilo que muitos não vão nem passar perto de ter, que é uma conquista que eu tenho na minha vida. Eu consigo andar, eu tenho 2 pernas, eu consigo escutar, eu tenho audição, eu consigo ver, eu tenho olhos, eu consigo me comunicar com as minhas mãos, com a minha voz. Isso é uma grande conquista, um grande dom da vida. Valorizar as coisas simples. Ao contrário de estar com sentimentos de insatisfação. São sinais dessa movimentação que servem para nós nos entendermos. Isso é, 50% da cura de uma doença é reconhecer qual doença eu tenho, qual doença o paciente tem. E aí começa uma movimentação atrás desses remédios, de modos de viver que levem à harmonia geral. E é importante ressaltar, gente, que às vezes em determinados momentos a gente até observa alguns desses sinais. Não quer dizer que se você observou um sinal por um período de tempo, você tenha uma ansiedade patológica ou estresse crônico. Calma, tá? Mas é importante a gente identificar momentos onde alguns deles estão acontecendo, ou eles estão se alternando com frequência, estão se fazendo presentes com frequência. Isso é importante ficar atento, tá? E quando a gente está nesses momentos, então eu expliquei. O estado de referência é o foco narrativo, onde fica tudo autocentrado, e o estado de consciência é o estado dual. Então, a gente precisa fazer uma passagem para o contrário disso. O contrário desse estado de referência de foco narrativo é o foco experiencial. O que é isso, foco experiencial? Ao invés de caminhar na vida, né, de viver a vida sempre narrando situações ou encontros assim interpessoais, né, conversas, enfim, ao invés de viver
nesse estado autocentrado, onde é tudo entre eu e tudo eu com a minha mente mesma, né? A gente ali fazendo esse bate e volta, e eu separado, eu sozinha, eu abandonada, o mundo contra mim. A gente precisa caminhar para o oposto disso, que é esse estado, o estado experiencial, o foco experiencial, que é baseado na experiência do momento. Não é o que a mente está falando. A mente, às vezes, está falando uma coisa completamente diferente. Mas se eu tiver presente, eu vou ser capaz de sentir, de experienciar aquele momento. Então, esse foco experiencial é sobre isso. É sobre perceber, identificar, vivenciar as sensações daquele momento. Momento a momento. Agora é um agora. Agora eu estou aqui sentada falando para vocês. Agora eu não estou aqui preocupada se a minha filha já dormiu, que horas que aqui vai acabar, porque eu tenho que dormir amanhã. Se eu tiver no foco narrativo, isso vai acontecer. Eu vou estar preocupada comigo, com o meu bem-estar mental, basicamente. Agora, se eu tiver nesse foco experiencial, eu estou simplesmente aqui e agora. E aqui e agora tá uma delícia conversar com vocês. Aqui e agora, meu coração está totalmente em paz, porque eu sinto que eu estou fazendo o melhor que eu posso, que eu estou trazendo para o público informações que eu acho importantes, que eu gosto de compartilhar. Então, meu coração está quentinho, está feliz de estar aqui, e é só isso. É só isso que tem. Não tem narrativas da mente, tem só sensações. Eu estou vivendo plenamente nesse momento. Então, esse foco experiencial, ele é totalmente assentado no momento presente, no que a gente está vivendo agora, no que a gente está sentindo agora. Pode até ser no que a gente está pensando, mas é agora. O que eu estou pensando sobre esse agora, que não é sobre uma preocupação lá com o futuro, nem ruminando nada sobre o passado. É só no agora. O que tem agora é isso. Agora eu tô com calor. Eu sinto as sensações desse calor. Não tem uma narrativa, mas também, né? O Mitra falou que era para eu pôr uma blusa branca. A única blusa branca que eu tinha era essa, mas se pudesse ter colocado de outra cor, blá, 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 blá. Esse é o foco na narrativa. O foco experiencial, ele só tem isso. Estou com calor. O que é muito diferente. Estou com calor não me traz sofrimento mental. Eu estou com calor porque eu estou com a blusa branca, que foi a que o Mitra pediu, porque a outra não está passada, não está isso, não está aquilo. Isso traz sofrimento, isso traz estresse, isso traz ansiedade. Então, são narrativas muito diferentes. E nessa narrativa do foco experiencial, o estado da consciência, diferentemente lá do outro, que era um estado de consciência dual, nesse foco experiencial, o estado de consciência é não dual. E qual que é esse estado? É um estado onde, sim, reconheço que eu sou fisicamente diferente desse aqui, do outro, de qualquer outro, né? Eu nasci nessa cidade, o outro nasceu no outro, mas isso são só detalhes. Porque no fundo, somos todos um. Não há diferença entre eu e ele, a não ser essa diferença física. Às vezes de espaço, de nascimento, de cultura e tal. Mas a essência é a mesma. E mais importante, nesse estado de consciência não dual, Deus não está lá. Ou esse ser divino, ou essa consciência cósmica, essa energia que a gente não sabe explicar, mas que a gente sabe que existe e que nos conforta, não está lá, em algum lugar. Está aqui. Está em nós. Nós somos esse ser divino. O mundo não está contra nós. Nós estamos inseridos nesse mundo. Nós estamos todos juntos, passando por todas essas dificuldades. Nossos irmãos no sul estão lá passando por toda aquela dificuldade. Mas se a gente entende a não dualidade, nós estamos juntos com eles. A gente pode servir. Eles não estão lá sofrendo, abandonados, sozinhos. A gente pode servir de alguma maneira. E esse estado é um estado que
por si só, diminui bastante o estresse, a ansiedade, a agitação mental, porque ele acalma o coração, nos dá uma confiança, uma força diferente para seguir em frente, enfrentando os desafios naturais da vida. Porque, como o Mitra falou, não é sobre não ter estresse e não sentir estresse mais, não é sobre não sentir ansiedade mais, não é sobre nunca mais ter a mente agitada. É sobre como surfar melhor essas ondas que se passam aqui internamente. Então, esse é o ponto. E a Lu muito bem falou como um caminho para esse equilíbrio interno, o foco experiencial. E se a gente tivesse um caminho que nos mostrasse que é possível fortalecer o corpo, revitalizar o corpo, nesse mesmo caminho, revitalizar a mente, trabalhar o foco, a concentração. Nesse mesmo caminho que fosse importante trabalhar a respiração, o sistema vital, energético, o emocional. E se eu falasse para vocês que esse caminho existe, esse caminho mudou a minha vida, mudou a vida da Lu, interligou, conectou a nossa vida. E é muito por causa dele que nós estamos aqui falando com vocês. Esse mesmo caminho faz o caminho de equilíbrio do que a gente explicou para vocês do sistema estressor. O sistema nervoso autônomo simpático constantemente ativo, gerando estresse crônico, ansiedade crônica. E se eu falasse que esse caminho, ele ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático, o que nos ajuda a descontrair, a equilibrar, a voltar a atenção para dentro, a estimular esse autocuidado, a conexão com nós mesmos. Nós estamos falando do caminho do yoga. Yoga e meditação. Muitos de vocês já são alunos nossos, outros já fizeram alguns vídeos no nosso canal no YouTube. Hoje em dia a gente conta com mais de 20 milhões de visualizações por lá. Talvez alguns de vocês estejam chegando e nos conhecendo agora. Mas essa é a nossa grande missão. Esse é o grande nossa vocação. Mostrar que a meditação, como uma ferramenta do yoga, e as demais técnicas, elas são para todos. Elas podem ser utilizadas independente da sua idade, independente do seu corpo, independente das suas condições mentais, dos filtros, das lentes que você tem. Você pode se lapidar, você pode se trabalhar. Você pode utilizar as posturas, os asanas, não para fazer posturas malabarísticas e postar no Facebook, no Instagram, mas para trabalhar a sua estrutura, fortalecer, alongar, distensionar, tirar o estresse que a nossa estrutura psicossomática vai somatizando, trazer bem-estar. A gente pode trazer a prática de relaxamento profundo, Yoga Nidra, a arte da descontração, para conseguir relaxar quando eu sentir necessidade, melhorando a qualidade do sono. A gente pode desenvolver a meditação para refinar essas lentes, esses filtros a partir do qual eu entendo e enxergo a realidade. Não à toa, uma das definições que eu e a Lu mais ensinamos para os nossos alunos. Yoga é a arte de refinar a percepção, a forma como a minha mente interpreta os eventos. E dessa forma eu consigo cada vez mais enxergar um copo d'água como um copo d'água e não como aquela tempestade. Talvez, praticando dia após dia, eu consiga sair da tempestade e enxergar um copo d'água como uma chuva mais leve. E daqui a um tempo, talvez enxergar um copo d'água como um copo d'água. Mas esse é um processo sutil. Pequenas mudanças que a gente vai inserindo na nossa vida e que fazem uma grande diferença. Então, alguns dos nossos alunos procuram o yoga para meditar. Outros procuram para fazer relaxamento profundo. Outros procuram para trabalhar o corpo. Outros procuram para trabalhar a respiração, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Outros procuram para ter acesso a isso que a gente está entregando aqui. Um pouco da filosofia, da psicologia do yoga, relacionada com a vida atual. E conseguir lidar com os dramas, com as questões que naturalmente vão continuar surgindo em nossa vida. Então, entendido que a gente tem, sim, ferramentas, caminhos, como a Lu muito bem falou, conexão com o momento presente, o foco experiencial,
Deixar o passado que pertence ao passado, deixar o futuro que pertence ao futuro. Técnicas simples que inseridas no dia a dia equilibram o nosso sistema. Agora, a gente faz a seguinte indagação. O que você vai fazer? Agora é com você. E o que a gente quer dizer com essa frase? Com esse questionamento? Nesse primeiro dia, a gente mostrou que a forma de viver a vida contemporânea e moderna gera muita ansiedade, estresse, mente acelerada. Isso gera um caos interno que intensifica o caos que muitas vezes acontece externamente. E ainda que não esteja acontecendo esse caos externo, se ele está instaurado internamente, nós vamos enxergar no externo caos. A Lu muito bem mostrou que não apenas a nossa vida moderna nos gera isso, mas que fatores genéticos ancestrais facilitam ainda esse modo de enxergar limitado. Nós mostramos que há caminhos de práticas, ferramentas para esse equilíbrio interno, para ativação do sistema nervoso parasimpático, para buscar a trilha interna, para esse espaço interno que todos nós possuímos de calma e tranquilidade. Cabe a você agora procurar entender qual vai ser o seu passo, qual a sua jornada, o que você vai fazer. O que eu te aconselho, o que nós te aconselhamos é: grude conosco, siga aqui conosco nesse workshop. São 4 dias para você realmente colocar em prática, para você entender o que a gente está propondo e conseguir inserir pequenas mudanças no seu dia a dia que vão resultar em grandes impactos. Toda grande jornada, toda grande caminhada começa com um pequeno passo. Toda longa caminhada começa com um primeiro passo. Coloque na sua agenda, no papel, o seu primeiro passo. Essas transmissões vão ser apenas ao vivo. Esteja aqui com a gente amanhã, esteja aqui com a gente na quarta e na quinta-feira e se movimente. Faça pequenas alterações no seu dia para que você consiga vivenciar mais calma no seu dia a dia. A gente tem inúmeros alunos, inúmeras pessoas que foram tocadas por esse mesmo conhecimento que a gente está transmitindo, fizeram mudanças em sua vida, começaram a praticar posturas, meditação, relaxamento profundo, de uma forma que antes elas achavam que não era possível, que era distante, se tornou possível e elas mudaram intensamente a vida delas. Pois é, a gente tem um caso muito clássico de uma aluna muito querida nossa, a Leia. Talvez ela até esteja por aqui hoje. Se tiver, manda um oi pra gente, Leia. Ela começou justamente assim. Ela tinha muito medo, muita dúvida, assim, entrava ou não para o Yoga para Você Live, se participava ou não das nossas aulas de yoga, porque ela tinha questões físicas, ela achava que o corpo dela não ia responder bem ao yoga, ela tinha também questões ligadas a crenças religiosas da família, a família não estava apoiando muito, mas ela seguiu firme o instinto dela de vir praticar yoga conosco, começou a praticar. E aí, recentemente, por questões que já existiam previamente ali, ela teve um infarto. E tá ótima, tá, gente? Eu vou só contextualizar, só para vocês não ficarem aí preocupados. Mas ela me contou do infarto com uma alegria tão grande, não pelo infarto, mas a forma como ela lidou, porque primeiro, dias antes, ela começou a sentir que que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa diferente no corpo dela acontecendo. Ela já estava vindo com muito cansaço, um cansaço que não melhorava, acordava e dormia e acordava cansada. E aí ela conta que ela chamou o marido dela para viajar no final de semana antes do infarto. E foi feliz da vida, porque ela estava querendo descansar e querendo passar esse tempo com ele e tal. E aí voltou da viagem, 2 dias depois aconteceu o episódio. Mas ela, enquanto estava acontecendo, né, antes da coisa se agravar, ela percebeu tudo, ela percebeu todas as sensações, todos os sinais, e por isso ela conseguiu pedir ajuda rapidamente, foi levada rapidamente para o hospital e
não teve consequências maiores. Ela está ótima. Isso foi, se não me engano, na terça-feira, na quinta ou sexta-feira, ela já estava em casa e se recuperou maravilhosamente bem. Já está aí de novo praticando com a gente, feliz da vida. Mas quando ela contou para o médico o processo todo, o médico falou com ela assim: provavelmente a senhora só se recuperou, só sobreviveu e se recuperou tão rapidamente assim por causa do yoga, porque você foi capaz de perceber os sinais, né, antecipadamente, e ela contou isso com tanta alegria. Eu lembro que eu fiquei muito tocada pelo depoimento dela, assim, porque ela estava realmente muito feliz de perceber como que o yoga ajudou no processo dela, né? Porque é o que eu tô falando, é o que a gente veio falando nessa aula hoje. Não é que o yoga vai te impedir de ter problemas na vida, não é que vai acabar com o estresse, nem com a ansiedade, com a agitação mental, e aí, nesse caso, nem sempre vai resolver problemas físicos reais, mas vai te ajudar a lidar com eles de forma muito mais tranquila, né? Com mais objetividade, com um espaço maior, com um tempo maior para olhar para a situação e refletir, ao invés de simplesmente bater de frente e agir e reagir. E foi isso que ela relatou, assim, foi um depoimento muito bonito de como que o yoga ajudou no processo dela a estar totalmente consciente, sentindo cada etapa do processo, e eu fico com o coração feliz demais de saber que isso é possível. A gente vê isso constantemente na nossa vida, mas é legal demais de ver isso também na vida das pessoas. Hoje mesmo eu fui chamada, eu tive uma reunião com a professora da nossa filha do meio, a Sofia, que tem 5 anos, e ela me deu alguns relatos muito bonitos sobre a Sofia, de situações onde a Sofia foi presente, onde ela agiu com total compaixão, com perdão. Tudo isso, para mim, vem desse contexto do yoga, vem dessa raiz firme que é o yoga na nossa vida, e que eu acho que a gente, da melhor maneira que a gente consegue, da melhor maneira que a gente pode, a gente vai passando isso para frente, não só para vocês aí do outro lado da tela, mas para os nossos filhos também, para os nossos familiares. E ver isso dando frutos é muito bacana. E eu queria aproveitar esse momento e falar para vocês desse nosso sonho que está sendo materializado aqui, podendo fazer essa live com vocês que estão aqui ao vivo, e um grande sonho que expande essa nossa ocupação, esse nosso dharma, esse nosso fazer, que é ensinar as ferramentas do yoga, é o Yoga para Você Live. A gente sempre sonhou em poder falar dessa nossa forma sobre essas ferramentas que antes eram colocadas só para pessoas que eram zen, que eram calmas, tranquilas, que você tinha que acreditar nisso, naquilo. E a gente nunca teve essa visão, a gente acreditava que o yoga era assim para todos. E aí nasceu o yoga para você que está me escutando. A gente tem uma blusa que ela reflete exatamente a nossa filosofia. Yoga para mim, com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas questões, com a minha idade. Yoga para você, yoga para todos. E dentro disso, dessa filosofia, nasceu o Yoga para Você Live, que é a nossa escola online de bem-estar e autoconhecimento, a nossa escola online de yoga, onde a gente tem alunos no Brasil inteiro, muitas pessoas que praticam fora do Brasil, com diferentes corpos, diferentes mentes, profissões, por um valor acessível. Elas conseguem praticar ao vivo comigo, com o aluno pelo Zoom, tirar dúvidas, contar com a nossa equipe de suporte, acessar a nossa área de alunos. Quero fazer uma meditação, estou precisando, vai lá e faz uma meditação. Eu quero uma meditação para cada dia. Tem uma meditação para cada dia da semana disponível. Tem as meditações específicas, tem meditação guiada ao vivo. Quero fazer um relaxamento profundo, acessa na nossa área de alunos. Quero fazer uma prática mais acessível, uma prática mais avançada, quero isso e aquilo. Ela tem à disposição dela. Esse era o nosso grande sonho, poder levar essas ferramentas de uma forma simples, direta, acessível, e que as pessoas percebessem que não precisa de tirar um tempo absurdo, não precisa de ser diferente, mas você, do jeito que você pode encontrar uma prática, encaixar, colocar dentro do seu dia a dia e vivenciar esse equilíbrio, essa calma interna. Esse era o nosso sonho, e a gente fala para vocês que estão aqui hoje, que na quinta-feira, no último dia do nosso workshop, a gente vai abrir uma oportunidade exclusiva somente para quem está aqui participando,
para entrar na nossa escola online de yoga, o Yoga para Você Live, com uma condição muito, muito especial. Tá bom? Pois é, gente, mas fica aqui com a gente ainda, falta só mais um pouquinho e a gente vai dar um gostinho para vocês aí do que a gente faz no nosso dia a dia no Yoga para Você Live. Nós vamos fazer uma meditação guiada para que, quem sabe, você vá dormir aí com o coração mais quentinho, com a mente menos agitada, sentindo menos ansiedade, menos estresse. Então fica aqui com a gente, que é daqui a pouquinho. E antes da nossa meditação, que já vai começar daqui a pouquinho, é importante ressaltar, nosso evento está sendo ao vivo. Muitas vezes a gente deixa o replay, as pessoas assistem depois. Agora a gente quer essa conexão com vocês que estão aí do outro lado, tá? Então eu conto com a presença de você amanhã, no dia 2. Amanhã vai ser um dia muito importante, onde o título do segundo dia do workshop é Transformando o Caos em Calma. Então hoje a gente deu essa ênfase em mostrar, reconhecer os sinais do caos, o externo em nossa vida, a partir da autoobservação. Amanhã vai ser o transformar o caos em calma. A gente vai dar uma ênfase nessas técnicas, no caminho do autocuidado e como de fato a gente consegue desenvolver e implementar. Então é um dia muito importante e eu espero muito que você esteja aqui presente conosco. Tá bom? Vamos então para a nossa prática, uma meditação simples, direta, que desenvolve, estimula, expande a autoobservação. Então vão ser apenas 5 minutinhos. Se é possível para você, onde você se encontra, sente-se com a coluna ereta. De cara a gente já fala que você não precisa de cruzar as pernas, estar sentado no chão. É numa cadeira, é na beirada da cama, é na beirada do sofá. O mais importante nessa técnica é manter a coluna ereta, tá? Amanhã a gente vai falar quando que você pode deitar, como que é o relaxamento, mas agora sente-se com a coluna ereta. Simplesmente relaxa os ombros, relaxa os braços e, se for possível, feche os olhos. Se tiver difícil fechar os olhos por algum motivo, às vezes internamente está tão mexido que a gente não consegue fechar os olhos. Direciona o olhar para baixo, reduzindo aí o seu campo de visão. Tome mais uma respiração profunda e depois deixe a respiração natural, involuntária. Observe os sons ao seu redor, assim como um espaço de silêncio entre a percepção de um som e de outro. Perceba o som sem necessidade de entender de onde vem, o que é, só perceba, escute esse som. Então conduza a sua atenção ao corpo de uma forma bem breve, apenas expandindo a consciência. Sinta os seus pés e pernas nesse momento. Quais sensações estão mais nítidas? Quadril, glúteos. Sensações no seu tronco, coluna, braços, mãos, dedos. A expressão facial descontraída, sem tensão na testa. Observe se mais alguma área em seu corpo chama a sua atenção, se encontra mais sensível. Observe essas sensações como sinais
desse momento presente. Por mais familiar que essa sensação seja para você, essa sensação que você percebe agora está acontecendo agora e te conta desse momento presente. Sem passado, sem futuro, apenas essas sensações agora. Direcione a sua atenção à respiração natural, sem tentar controlá-la. Apenas perceba como o corpo, nesse momento, naturalmente respira. Ar que entra, ar que sai. O agora que se renova a cada inspiração, a cada expiração. Observe como você se sente com você nesse momento. Prática facilitando essa integração. Tome uma respiração profunda. Se for natural, deixe um sorriso despertar no canto de seus olhos. E sinta-se parte do todo, dessa experiência de consciência não dual, onde tudo está integrado. Tome mais uma respiração profunda e fique à vontade para abrir os olhos. Muito obrigado pela presença, companhia nessa prática, nessa meditação. E parabéns por ter chegado nesse momento final, no primeiro dia do nosso workshop online no Causa Calma. Você já deu esse primeiro passo nessa caminhada. Conto com a sua presença amanhã, no dia 2, na aula que a gente vai aprofundar, transformar caos em calma. Anote na sua agenda, se comprometa, que amanhã às 20 horas aqui estaremos ao vivo. Muito obrigada a cada um, a cada uma. Parabéns pela dedicação, pelo esforço. Bom descanso e até amanhã. Agora eu peço para vocês abrirem o coração e a gente vai apresentar alguns alunos nossos nesse encerramento e eles contando um pouquinho dessa visão deles do yoga online, da nossa escola, de como que a prática os ajudou, de como que isso daí acontece na vida real. Forte abraço. Meu nome é Gilca Lopes. Meu nome é Marcos Tadeu Antônio. Nós moramos aqui em Brasília. Meu nome é Cristina, eu moro em Teresópolis.
Boa noite, meu nome é Guilhermina, eu moro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Para nossa surpresa, essa atividade feita online, né, com toda a responsabilidade do Mitra, professora Prakash, ela realmente é efetiva e ela trouxe mudanças muito significativas na forma como a gente se relaciona com a nossa mente, com as nossas emoções e com o corpo. No início eu fiquei um pouco preocupada se eu ia me adaptar, mesmo porque eu tenho muita dificuldade, mesmo no presencial, com atividade física. E assim, foi surpreendente. Um dos ganhos que eu observo é em relação aos meus pensamentos. Eu tinha uma dinâmica de ficar com os pensamentos no passado, no futuro, né? E hoje eu já consigo entender melhor isso. Eu percebo que eu já tive uma mudança significativa nesse sentido, né? E eu consigo me acolher melhor. E o yoga para você representa para a gente esse aconchego, esse momento de autocuidado, né? De equilíbrio, de voltar ao centro. O efeito, maravilhoso. A parte de centramento, a parte de aterramento, entre outros, não dá assim nem para explicar direito. É uma transformação interna no contato com as pessoas. A parte respiratória, né, te ajuda muito a controlar o seu emocional. Então, eu acho que o yoga, ele é um caminho para o autoconhecimento, para uma vida melhor, para uma vida mais plena. Temos problemas, como todo mundo tem, mas com o yoga para você, nós conseguimos administrar de uma forma mais leve, mais leveza. Parabéns, yoga para você.